Para finalizarmos nossa aula de hoje e passarmos para uma aula só a questão dos exercícios, temos as escalas termométricas. O que viriam ser escalas termométricas? Porque, beleza, nós podemos começar a pensar em medir essas temperaturas. E aqui nós estudamos 3 escalas termométricas. Uma que seria a escala Celsius, eu vou escrever aqui, por mais que daqui a pouco eu vou apagar, que seria essa primeira, seria a escala Celsius, que é a que a gente conhece, é nossa referência. A segunda seria a escala que nós chamamos de Fahrenheit. Ela tem uma escrita interessante. A gente lê Fahrenheit, né? Mas diz Fahrenheit. E por fim aqui, deixa eu cobrir um pouquinho aqui rapidinho, que seria a escala Kelvin, ou escala absoluta, tá? Depois a gente fala sobre isso, ou recupera essa informação. Então, o que a gente precisa pensar? Como é que nós fazemos essas medidas? Eu preciso de algumas referências, e essas referências vão ser importantes. Que no caso vem a ser o ponto de fusão da água, ou seja, quando a água é gelo, e quando ela evapora, quando ela vira vapor. Tá? Para nós, a gente sabe que a água, eu espero que você saiba disso, a água ela vira gelo em 0 graus Celsius, está vendo aqui na primeira escala, né? E ela entra em ebulição, ou seja, vira vapor, a 100 graus Celsius. Qual é essa referência das outras escalas? Na escala Fahrenheit, a água vira gelo em 32 graus Fahrenheit. E ela vira vapor a 212 graus Fahrenheit. E na Kelvin? Na Kelvin, ela vira gelo a 273 Kelvin, tá? Não existe grau Kelvin, é só Kelvin. E ela vira vapor a 373 Kelvin. Só isso que nós precisamos para fazer a relação entre essas escalas. Muito bem. E como é que isso funciona, Thiago? Bom, imagina o seguinte. Se eu tiver uma temperatura aqui arbitrária, deixa eu só mudar a minha caneta aqui. Vou chamar essa temperatura qualquer aqui de TC. T de temperatura e C de Celsius. Ela vai corresponder a uma temperatura TF na escala Fahrenheit, que vai corresponder a uma temperatura TK na escala Kelvin. Muito bem. Como é que faz agora? Sem sair, vou apagar esses títulos aqui. Eu preciso fazer um recurso matemático para gerar essas fórmulas de transformação. O que eu faço? Eu pego essa temperatura arbitrária, TC, e subtraio da base da escala. Então ficaria TC menos 0. Tudo bem? E agora eu pego o topo e subtraio da base. Então ficou TC menos 0 e 100 menos 0. Isso eu tenho que igualar com a outra. Faça a mesma coisa. Então vai ficar TF menos 32. TF menos 32. E embaixo 212 menos 32. E igual também, porque tem que ser a mesma relação. TK menos 273. E o topo menos a base, 373 menos 273. Correto. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, depois a gente volta para aquela tela. Então ficou TC menos 0, vai ser TC 100 menos 0. TF menos 32, não tem como, são monomes diferentes. 212 menos 32 vai dar 180. Na última parte da nossa equação, TK menos 273. 373 menos 273 vai dar 100. Certo? Bom, o que acontece aqui? Eu posso simplificar todos os nossos denominadores por 20. Ou estou dividindo toda a equação por 20. Dá a mesma interpretação. Então tá ok. O que acontece? O 100 dividido por 20 vai dar 5. Aí TF menos 32 lá em cima, que não, como eu disse, não tem como fazer nada. 180 dividido por 20 vai dar 9. A TK menos 273
Não tem nada para fazer. 100 dividido por 20 vai dar 5 novamente. Muito bem. Então, aqui eu defini a minha fórmula de conversão entre as temperaturas. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou jogar isso lá para cima, tá? Então, essa daqui ficou sendo a nossa fórmula de conversão entre as escalas. Muito bem. Só que aqui eu posso ter algumas particularidades. Se eu tiver uma temperatura em Celsius e quiser passar para Fahrenheit, eu esqueço aquela parte do Kelvin, certo? Então eu trato só com essas duas primeiras partes aqui. Se eu tiver uma em Fahrenheit e Kelvin, eu esqueço essa daqui do Celsius. Então eu fico só com TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. E o interessante, se eu tiver em Celsius e quiser passar para Kelvin, deixa eu só colocar aqui, porque se você for perceber, eu estou em Celsius e quero passar para Kelvin. Então eu esqueço a parte do Fahrenheit. Dá para perceber que os dois estão no mesmo denominador. Então eu simplifico e para transformar de Celsius para Kelvin, eu uso só isso aqui. Tá? Então isso aqui de repente é a transformação favorita nossa, né, como alunos. Correto? Bora resolver alguns exercícios. Tá aqui, para encerrarmos a aula de hoje. Eu quero efetuar as conversões solicitadas. Quero transformar 68 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então tá bom. Na letra A, então, eu esqueço a parte do Kelvin, né? Então vai ficar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Ele deu a temperatura em Fahrenheit, certo? 68 graus Fahrenheit. Então é o que eu vou substituir. Vai ficar TC sobre 5. Ele deu a temperatura em Fahrenheit. Deixa eu colocar de vermelho aqui para evidenciar o que eu tenho. 68 graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Muito bem. Então, continuando nosso cálculo, TC sobre 5, 68 menos 32 vai dar 36 sobre 9. Continuando o cálculo, TC sobre 5, 36 sobre 9 vai dar 4. Pego esse 5 que está dividindo, passo ele multiplicando, né? Acho que você está acostumando com isso já, né? Então ficou 20 graus Celsius, que legal! Então é praticamente uma temperatura ambiente que nós temos. Então se eu disser assim, poxa, hoje o dia está a 68 graus Fahrenheit, é a mesma coisa que está dizendo em graus Celsius. Muito bem. Bom, a letra B, ele pede para converter menos 40 graus Celsius em Fahrenheit. Olha só como é que funciona. Então, eu tenho em Celsius para Fahrenheit. Então, a parte da fórmula de transformação é isso aqui. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Muito bem. Bom, o que você tem? Você tem menos 40 graus Celsius. Você tem que trocar esse menos 40 graus Celsius aqui, certo? E resolver. Vai pegar esse menos 40 dividido por 5, esse 9 vai passar multiplicando, esse menos 32 vai passar para lá somando no final. Faça com calma que vai dar certo. Eu não vou resolver essa daqui. Essa aqui você precisa executar e colocar a resposta no Google Classroom e, logicamente, no portfólio eu quero esse cálculo aqui. Muito bem? E vou finalizar a nossa aula com a letra C, que é a mais difícil, rapaz. Ele quer que transforme 227 graus Celsius para a escala absoluta. Qual é a escala absoluta, Thiago? É a Kelvin. Então, muito bem. De Celsius para Kelvin, eu tenho aquela resumida. TC igual a TK menos 273. Tudo bem, eu poderia pegar ela dividido por 5 de um lado e do outro, mas a primeira coisa que você ia fazer para resolver seria simplificar o 5.
Então eu tenho 227 graus Celsius. 227 graus Celsius, TK menos 273. Bom, eu quero TK. Então vou mandar esse 273 para lá, somando, né? Então, se a minha calculadora não está errada, 7 com 3 dá 10, vai 1, 7, 8, 9, 1, 10, vai 1, 2, 2, 4, com 1, 5. Então, deu 500 Kelvin. Não esqueça, não existe grau Kelvin, é só Kelvin. Tá ok? Bom, qualquer dúvida, WhatsApp. E se já tiver em tempo, de repente nós já temos os plantões de dúvida lá no colégio. Não sei quando é que você vai estar vendo. Abraços para vocês.